Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe, para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom momento com Deus. Graça e a paz, amém, queridos? Grace and peace, amen, beloved. Bem, hoje, desde sexta-feira, tem sido um dia difícil para muitas pessoas que vivem em Connecticut. Well, starting this past Friday, it's been a very difficult day for a lot of people who live in Connecticut. E todos vocês sabem o que aconteceu. All of you know what happened. Mas para aqueles que não sabem, houve um massacre. But to those of you who don't know, there was a massacre that occurred. Um rapaz entrou na escola e matou 20 crianças e mais 7 pessoas. A man entered the school and killed 20 children crianças. and 7 other people. E já tinha matado a sua mãe em casa, que era professora dessa escola, né? He had already killed his mother at home, who was one of the teachers in this school. E eu estou dizendo isso aqui porque eu sei que talvez tenha pessoas que estejam nos assistindo e não sabem o que está acontecendo, não sabem o que aconteceu. And I'm just sharing this with you all because maybe there are some people who are watching online who don't know exactly what happened. Mas eu gostaria que nós orássemos pelos pais dessas pessoas que perderam essas crianças agora. I'd like for us to pray for the parents of these children who lost their children. E também pelos outros que perderam seus familiares que trabalhavam na And escola. also the other people who lost family members that were working at the school. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Deus, nós estamos aqui, God, we are here, longe de onde aconteceu aquilo. far away from where that event happened. Mas nosso coração está triste também com aqueles pais, But our hearts are saddened for those parents, com a família daquelas pessoas que morreram. the family of those people who died. E nós pedimos o teu consolo, a tua misericórdia, a tua graça sobre eles. And we ask for your consolation, for your mercy and your grace upon them. Não somente sobre aqueles, Senhor, Not only upon those, mas sobre todos os outros que estão, as famílias dos outros que estão morrendo em diferentes situações. but families of anyone else who's dying in different situations. Ó Deus, pessoas inocentes Innocent people, God, que estão apenas tentando viver as suas who are vidas. merely trying to live their lives. Ó Deus, tem misericórdia. God, have mercy. Eu oro, Senhor, pelos Estados Unidos da América, I pray, Senhor. Lord, for the United States of America. Deus, eu te peço que tu venha com a tua mão, God, I ask that you will come with your hand, não somente de justiça, not only your hand of justice, mas a tua mão de misericórdia. but your hand of mercy. E levanta os teus profetas nesta nação. And raise up your prophets in this Em nation. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Queridos, às vezes eu hesito. Eu queria que alguém me arrumasse um pouco de água, por gentileza. Somebody would please get some water. Às vezes eu Kindly, thank you. tenho alguns problemas comigo mesmo. You know, sometimes I have some problems with myself. É que às vezes Deus coloca algumas coisas no meu coração para poder transmitir, para poder falar. Is that sometimes God places certain things in my heart to transmit, to speak. E às vezes não é fácil você falar o que Deus quer que você fale. And sometimes it's not easy to speak what God wants you to. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender como cristãos Because one of the things we need to learn as a Christian é que como dizia o Júnior em um dos acampamentos, is that, like Junior was saying at one of our camping trips, nós não estamos aqui para agradar ninguém. we're not here to please anybody. Nós estamos aqui para obedecer à voz de Deus. We're here to obey God's voice. E cada vez mais que nós nos aproximamos do fim, And as we
as we draw closer to the end, E não é o fim do mundo do dia 21 de and I'm dezembro, not talking about the end of the world on the 21st of December, mas o fim de fato desse mundo e de todas as but I'm coisas. talking in fact of the end of this world, of all things. Cada vez mais Deus precisa falar conosco. More and more, God needs to talk to us. E às vezes é difícil a gente ouvir aquilo que Deus tem para falar. And sometimes it's hard for us to hear what God has to say Nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. in the times of sadness and difficulty. E o que aconteceu sexta-feira naquela escola And what happened Friday in that school é uma pequena fração do que está acontecendo em várias partes do mundo. is but a small fraction of what's going on in various other parts of the world. Mas eu estive pensando depois de sexta-feira But I was thinking after Friday, e algumas perguntas vieram à minha mente, and some questions came to mind, como eu sei que vem à mente da maioria das pessoas. as I know comes to the mind of many people. As perguntas são: por que Deus permite esse tipo de coisa acontecer? And the questions are, why does God allow these kind of things to happen? Quantos de vocês já fizeram essa pergunta? How many of you have made this question, have asked this question? Outra pergunta parecida, obrigado. Another similar question. Por que Deus permite que pessoas inocentes morram? Why does God allow innocent people to die? Por que pessoas, aparentemente, são pessoas boas, estão sofrendo? Why are apparently good people suffering? E nesse momento de desespero, nesse momento de tristeza, And in this time of despair, this time of sadness, talvez você não esteja tão preocupado porque não foi seu filho que morreu. perhaps you're not so worried because it wasn't your child that died. Ou talvez você nem tenha filho ainda e você não sabe o que um pai sente. Or maybe you don't even have children yet, so you don't know what a parent feels. Então, talvez você não esteja pensando esse tipo de coisa. So maybe you're not thinking about this kind of Mas thing. eu mesmo já ouvi muitas pessoas que me fizeram essa pergunta. But I myself have heard many people ask me this question. Se Deus é tão bom, If God is so good, se Deus existe, if God exists, e se Deus se importa conosco, and if God worries and cares about us, por que essas coisas acontecem? why do these things happen? Nessa noite eu quero trazer uma palavra, And tonight I want to bring a word, porque isso faz parte daquilo que Deus quer falar. because this makes up part of what God wants to E speak. eu quero que você entenda, e o que eu vou falar nessa noite, And I want you to understand what I'm going to say today. já de antemão eu digo, não tem nada a ver com política. Just beforehand, I want you to know it has nothing to do with politics. Muito embora eu vou explicar algumas coisas que fazem a conexão, Nevertheless, I'm going to explain some things that make the connection. mas eu quero que você entenda que, até porque as eleições já passaram, né? And considering the fact that elections have already passed. Mas é algo que nós precisamos entender no cenário espiritual. But still, it's something we need to understand in a spiritual scenario. Porque Deus está, sim, Deus existe, Because yes, God exists. Ele está interessado em nós, He is interested in us. Ele é o nosso Criador, He is our creator. Ele se importa com o que acontece conosco, He cares about what happens to us. Ele sente cada coisa que acontece na nossa vida, He feels everything that happens in our life. na nossa família, In our family. na nossa casa, In our house. no nosso estado, In our state. na nossa nação In our nation. e no mundo inteiro. And in the whole world. Mas o que está But acontecendo? what is happening? É um momento de muitas perguntas. It's a time of a lot of questions. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 59. And that's why I'd like for you to open your Bible to Isaiah chapter E 59. nós vamos ler alguns versículos a princípio. And we're going to read some verses to start Muito with. embora nós vamos ler todo o capítulo durante a ministração. But we will end up reading the whole chapter through this sermon. Isaías capítulo 59. Isaiah chapter 59. Amém? Amen. Se você puder de vez em quando dizer um amém, pelo menos sei que você está acordado, If que you could just say amen just once in a while, just so I know you're awake. sei que você está entendendo a I mensagem know, so I can know maybe you're understanding the message. e você entusiasma os outros também, né? You bring enthusiasm to others as well. Senão um começa a dormir, o outro dá sono, o outro abre a boca. Because if one person starts sleeping, the other one gets tired, the other one yawns. E eu vou tentar não ser tão demorado hoje. I'm not going to take too long today. Eu espero que não. I hope not.
Mas é importante que você entenda a palavra de But it's Deus. important that you E understand God's word. esse é o propósito que nós estamos aqui And nessa that's the noite. reason, the purpose we're here tonight. Adorar a Deus, To worship God, ouvir a voz de to Deus, hear God's voice, entender, to understand, guardar no to coração keep in our heart, e mudar de vida. and change our life. Então diga à pessoa que está ao seu lado, So tell the person next to you, depois da mensagem, after the message, mude de vida. change your life. Okay, after the message, change your life. Depois da mensagem, mude de vida. Amém? Amen? Isaías 59. Isaiah 59. Preste atenção nesses primeiros 2 versículos. Pay attention to these first 2 verses. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na verdade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. That God would bless this word we read in our hearts. Eu quero que você entenda algo que é muito importante não só neste texto, mas em muitos livros da Bíblia. I want you to understand something that's very important not only in this text but in many books of the Bible. Isaías foi um profeta de Deus. Isaiah was a prophet of God. Que significa Deus falava com ele That means that God spoke to e him mandava ele falar para as pessoas. and would command him to speak to the people. Mas ele foi um profeta de Deus para a nação de Israel. But he was a prophet of God sent to the nation of Israel. E Israel foi a nação que Deus levantou. And Israel was the nation that God raised up. Deus chamou Abraão e de Abraão fez uma descendência, levantou uma descendência. God called Abraham, and from Abraham he rose up a descendant, E essa descendência se multiplicou and his descendants e multiplied se tornou a nação de Israel. and became the nation of Israel. Mas o propósito de Deus em levantar a nação de Israel But the purpose of God in raising the nation of Israel era que Deus tivesse o seu próprio povo, was that God would have his own people, o povo que adorasse a the Deus, people who would worship o God, povo que honrasse a the Deus. people that would honor God. Deus deu as leis God gave laws, e disse: sigam essas leis and he said, follow these laws, e vocês viverão. and you shall live. E Deus disse: eu vou expulsar as nações que pecam muito, And God said, I will send out the nations that sin a lot, e eu darei uma boa terra para vocês. and I will give you a good land. E Deus fez muitas promessas para a nação de Israel. And God made a lot of promises to the nation of Mas o Israel. que Israel fez? But what did Israel do? Israel, sendo a nação de Deus, Israel, being the nation of God, Israel pecou contra Deus. Israel sinned against O God. Salmo 106 faz um resumo daquilo que Israel fez. Psalm 106 makes a summary of what Israel É did. interessante que depois de muitos pecados, depois do rei Davi, It's interesting that after so many sins, after King David, porque no tempo do rei Davi ele adorava a Deus e não havia esses because pecados. in the time of King David, he worshiped God and these sins didn't exist. Depois veio o rei Salomão, que foi filho de Davi. And then there was King Solomon, who was the son of David. E então, depois de Salomão, se levantou um dos seus filhos, que se chamava Jeroboão.
So after Solomon, there was one of his sons who was called Jeroboam. Esse foi o homem que começou a linha mais pecaminosa na nação de Israel. This was the man who started the greatest line of sinners in the nation of Israel. E então vieram outros. And so there were others. Alguns faziam a vontade de Deus, Some did the will of God, tiravam a idolatria, removed idolatry, os outros pecados de adultério, other sins of adultery. mas vinha outros e às vezes faziam as mesmas coisas. But others would come and sometimes do the same things. E diz a Bíblia que veio um dos reis, um dos últimos reis de Israel antes do exílio. And the Bible says that one of the last kings of Israel before the exile, Esse homem se chamou Manassés. this man was called Manasseh. I don't know his name in English. Sorry about that. Manasseh? I don't know. That's a If anybody knows. Well, we all need to read our não Bibles importa in o nome, English mas more. esse homem, Manasseh, I think. mas esse homem, ele foi o pior. But this man, he was the worst. Ele cometeu todos os pecados das outras He nações, committed all the sins of the other nations, mas ele ainda fez pior do que as outras nações. but he did even worse than the other nations. A Bíblia diz que entre os seus pecados The Bible says that among his sins, estava a idolatria a outros deuses, there was idolatry of other gods. adorava árvores, They would worship trees. eles levantavam altares para outros deuses no cume dos montes. They would raise up altars for other gods on the top of mountains. Mas havia um dos pecados que ele cometeu foi um dos piores. But one of the sins that he committed was one of the worst. Ele sacrificou seu próprio filho aos demônios. He sacrificed his own child to devils. E quando eu quero que você entenda uma coisa, quando esses reis faziam estas coisas, And I want you to understand that when these kings would do these things, eles não faziam sozinhos. they wouldn't do them alone. Eles além de pecarem, de fazerem o mal, Aside from sinning and doing evil, eles influenciavam toda a nação a fazer o mesmo. they would influence the entire nation to do likewise. E esse período durou muitos anos, irmãos. And this time period lasted many years. E a Bíblia diz no Salmo And 106 the Bible says in Psalm 106 que Deus levantou os seus profetas. that God raised up his prophets. E os profetas falaram de And the Deus, prophets spoke of God, dizendo: deixe esse pecado. saying, leave this sin. Pare com isso. Stop doing that. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram a Deus. But the Bible says they did not hear God. Eles decidiram irritar a They Deus. decided to bother God. Deus estava muito irado com eles. God was full of wrath, Qua- angry with them. Mas contra quem Deus estava irado? But against who was God angry? Contra quem? Contra o rei? Against whom? Against the king? Contra a nação. Against the nation. E é sobre isso que eu quero falar nessa And noite. it's about that I want to talk about tonight. Israel era o povo de Deus. Israel was the people of God. Era a nação escolhida, It was the chosen nation, preparada por Deus. prepared by God. Deus falava, God spoke. mandava seus He profetas. sent his prophets. Eles ensinavam o que era certo. He taught what was right. Mas eles decidiam não ouvir a Deus. But they decided not to hear and listen to God. Além do pecado em si, And aside from the sin itself, uma das piores coisas que fazemos contra one Deus of the worst things that we do against God é se rebelar contra is Deus. to rebel against God. O que significa? What does that mean? Nós sabemos a verdade, We know the truth. nós ouvimos a repreensão, We hear the rebuke, mas nós decidimos não obedecer. but we decide not to obey. Eu estou falando nós, eu não estou falando você. And I'm talking about us or about you. Não, eu não estou falando nós. Aliás, eu estou falando nós, mas não estou falando você individualmente. And I'm talking about us collectively, but not you individually. Eu estou falando nós como nação. Talking about us as a nation. Porque se você não sabe, nós muitas vezes não podemos ainda nos excluir do nome nação. Because in case you don't know, we can't exclude ourselves just yet from the nation. Um dia isso acontecerá. One day this will E happen. eu quero falar disso nessa noite And I também. also want to talk about that tonight. Mas eu quero que você entenda algo que é But I muito want you to importante. understand something that's very important. Qual eram os pecados de What Israel? were Israel's sins? Era feitiçaria. It was witchcraft. A Bíblia diz que a rebelião é igual
ao pecado de feitiçaria. The Bible says that rebellion is exactly the same as witchcraft. E esse era um dos pecados de Israel. And this was one of Israel's sins. Eles, além de outras coisas, And aside from other things, mas uma das coisas que mais irrita a Deus but one of the things that most irritates God é derramar sangue inocente. is to spill innocent blood. O que significa derramar sangue inocente? What does it mean to spill innocent blood? Derramar sangue inocente é quando se mata alguém To shed que é innocent blood inocente. is when you kill somebody that's innocent. Quando alguém vai para a execução da pena de morte, mas que ele é inocente de fato, When somebody is executed by punishment of death, but they are in fact innocent, isso ofende a Deus. this offends God. Quando alguém morre por um motivo que não deveria morrer, isso é sangue inocente. When somebody dies for a reason they should not have died, this is innocent blood. Mas uma das coisas que acontece muito no mundo são crianças que estão sendo mortas. But one of the things that goes on a lot in the world are children that are being killed. E isso foi o que ofendeu a Deus And that is what offended na God nação de Israel. in the nation of Israel. Preste atenção, não havia justiça. Pay attention, there was no justice. Mas a Edileuza falou sobre o aborto. Edileuza said abortion. Qual é o problema nosso hoje? What is our problem today? Quantas pessoas você acha que morrem nos Estados Unidos vítimas de aborto? How many victims do you think die as victims of abortion in the US alone? Dá um número para mim, Give me você a number, quiser. please, if you Hã? like. Milhões. Millions. Em quanto tempo? And how long? Um mês? In a month? Ok, vamos ver um vídeo. Let's watch a video to see. According to the abortion industry's own statistics, there are roughly 1.2 Volta um pouquinho e aumenta mais o som, por gentileza. Tem According to the abortion industry's own statistics, there are roughly 1.2 million abortions performed every single year in the United States. 1.2 million unborn children destroyed in the womb every year. Let's put that number in perspective. The annual abortion toll, 1.2 million each year, is the same as the total number of Americans killed in all the wars we have fought as a country, from the Revolutionary War to the current day. 1.2 million abortions each year means 100,000 abortions each month, 3,333 abortions every day. Approximately 139 abortions every hour, 2.3 abortions every minute. One unborn child is being aborted every 20 to 30 seconds, around the clock. So where's the most dangerous place for an American? It's not a foreign battlefield. It's not the inner city. It's not the highway. The most dangerous place in America is in the womb. The most dangerous place in America is in the womb. The most dangerous place in America is in the womb. Quando nós não sabemos disso, When we don't know about this, nós não nos preocupamos. we don't worry. Nós pensamos que tudo está bem. We think everything is fine. Talvez muitas pessoas dizem assim, mas pastor, muitos abortos são justificáveis. Perhaps many people say, but pastor, so many abortions are justifiable. Eu tenho um outro número I have another number que desde 1973 até 2011 that from 1973 to 2011, foram cometidos 54.559.615 abortos. there have been 54,559,615 abortions. Agora preste atenção qual é a razão, qual é o motivo pelos quais esses abortos são cometidos. Now pay attention to the reasons, the motives behind which these abortions are made. 74% das mulheres
74% of women elas dizem que não querem uma criança, diz que elas não vão, que se elas tiverem um bebê, they say they don't want a child, and that if they had a child, esse bebê vai interferir no seu trabalho, this child would interfere in their work, na sua escola, in their schooling, em outras or responsabilidades. other of their responsibilities. Então, 74%, So that's 74%, 2/3 mais ou menos, 2/3, 3/4 3 quartos, perdão, 3/4 approximately dos números que nós vemos of the numbers we see são de crianças mortas porque as pessoas simplesmente não querem are children who are killed simply because the people don't want. que essas crianças interfiram nas suas vidas. They don't want these children to interfere in their lives. Mas elas continuam na prostituição. But they continue in prostitution. Elas continuam tendo sexo livre. They continue having free sex. Depois, veja outro número importante. Now look at another important number. Dentro desses 74%, Among this 74%, existem pessoas que dizem que não têm condições financeiras para manter uma criança. there are people who say they don't have the financial means to support a child. Agora um outro número, 48% das pessoas, And now another number, 48% of these people. elas dizem que não querem ser um pai ou uma mãe solteiro. These women or men say they don't want to be a single father or mother. Ou então ter um problema no seu relacionamento ou com seu marido Or ou they com have companheiro. they have a problem with their significant other or with their husband or wife. Agora, menos de 2%. Now less than 2%. Elas dizem que estarem grávidas, que ficaram grávidas por estupro, Less than 2% of these women say that they became pregnant through rape, ou de um estranho, ou de um incesto, de uma relação entre alguém da família. from somebody they didn't know or from incest or someone in the family. Menos de 2%. Less than 2%. Esses números não são meus. These numbers, these statistics aren't mine. Esses números não são dos defensores These numbers aren't those that are in que defense, defendem that defend o these people, não aborto. or that are against abortion. Esses números são da própria indústria do aborto. These numbers come from the industry of abortion itself. Ou seja, existe uma indústria, existe dinheiro, existe interesses nessas coisas. In other words, there's an industry, there's an interest in these things. Então, talvez alguém pode entrar naquele conflito. Mas será que, de fato, uma criança no ventre já é uma vida? So maybe somebody would have that conflict and ask, "Oh, is a child in a mother's womb, is that a child yet or not?" Veja o que a Bíblia diz em Jeremias 1:5. Look at what Jeremiah says in chapter 1, verse E 5. esse é apenas um texto. And this is but one text. Mas veja o que diz aí. But look what it says here. Você está com a sua Bíblia aberta? Do you have your Bibles E open? Deus falando para o profeta Jeremias. It's God talking to the prophet Jeremiah. Veja, antes que eu te formasse, onde? It says, "Before I formed you." Where? Antes Before. que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. E antes que você saísse do ventre da sua mãe, And before you left your mother's womb, o que Deus fez com Jeremias? what did God do with Jeremiah? Ele o santificou. God sanctified him. Ele o levantou por profeta. God rose him as a prophet. Você sabia que antes de você ser concebido, Deus já tinha um propósito na sua vida? Did you know that before you were conceived, God already had a purpose for you in your life? Mas nós, queridos, dentro da nossa nação, But beloved, within our own nation, nós estamos com os olhos fechados. we have our eyes closed. Nós ouvimos as pessoas argumentar a favor de uma coisa. We hear people argue in favor of something. E nós não queremos saber o que a Bíblia fala sobre isso. And we don't even want to know what the Bible says about E that. nós simplesmente aceitamos as suas próprias justificativas. And we simply accept their own O self-justification. que significa isso? What does that mean? Significa
que nós não nos importamos com o que Deus pensa. It means that we don't care about what God thinks. Eu não estou falando de nós aqui dessa congregação. I'm not talking about us here in this congregation. Eu estou falando de nós como nação. I'm talking about us as a nation. Nós simplesmente não nos importamos porque não é conosco. We simply don't care because it has nothing to do with us. E nós então ficamos assim aceitando tudo que ouvimos. So we just start accepting everything we hear. Se alguém falar mais bonito, If somebody speaks better, com uma linguagem mais polida, with a refined tongue, com um título de doutor, with a title of a doctor, então nós ouvimos, then we'll hear them. nós aceitamos. Then we accept it. Mas não é isso que Deus But quer. that's not what God wants. E nesse momento eu quero que você preste atenção ao que estava acontecendo aqui em Isaías 59. At this time, I'd like for you to pay attention what was happening here in Isaiah 59. Deus está falando, Deus está usando o profeta. God is speaking, God is using the prophet. E o que é que Deus está And falando? what is God saying? Nós, irmãos, muitas vezes nós também, porque quando estamos em tempos de paz, Oftentimes when we're in a time of peace, nós não nos preocupamos com o que Deus fala. we don't worry about what God Mas says. eu quero falar que é tempo de se levantar. But I'd like to say that it's time we rise up. E eu vou dizer por que daqui a pouco. And I'm going to tell you why soon. Veja o que Deus está reclamando. Look at what God was complaining Deus está about. dizendo, a minha mão não está encolhida. God is saying, my hand is not shortened. Para quê? Que não For possa That salvar. it cannot save. E não está falando de salvação espiritual, de levar para o céu, não. And he's not talking about spiritual salvation to take you to heaven. Está falando de livramento. He's talking about freedom, Está falando deliverance. quando Deus quer livrar o seu povo de alguma coisa. When God wants to deliver his people from something. Mas agora ele diz, meu ouvido não está surdo para que eu não possa ouvir. But now he says, my ear is not deaf that I cannot hear. Mas aí vamos ver ele fala, mas os vossos pecados fazem a separação entre nós. And then he says, but your iniquities have separated you from your God. Mas e quais são os resultados desse comportamento das pessoas? And what is the result of this kind of behavior by the people? Primeira coisa, não há justiça. The first thing is there is no justice. Você já teve a sensação de que não há justiça? Have you ever had the feeling that there just isn't justice? Quando é que nós temos a sensação de que não há justiça? When do we have the feeling that there is no justice? Quando nós vemos alguém que comete um crime e não é julgado pelo seu crime. When we see somebody commit a crime and is not judged for that crime. E você pensa que isso não acontece aqui? And you think that doesn't happen here? Isso acontece no mundo, está acontecendo no mundo inteiro. This is happening around the world. E por que acontece isso? And why does that happen? Porque pessoas compram os juízes. Because people buy the judges. Os juízes se vendem por dinheiro. The judges sell themselves for money. Se vendem por interesses. They sell for self-interest. Os políticos se vendem por dinheiro. The politicians sell themselves for money. Agora nós estamos dentro dessa querendo discutir sobre o controle de armas. So now we're in this debate wanting to argue about gun control. Thank you. Mas aí, quem é que quer conversar sobre o controle de armas? But who wants to talk about gun control? Quem é? Who is it? O povo. The people. Quem está sendo afetado? Who is being affected? Mas as autoridades não querem falar sobre isso. But the authorities don't want to speak about this. A cada momento que acontece uma tragédia, And every time there's a tragedy, sabe o que eles dizem? you know what they say? Não é a melhor hora para falar sobre It's isso. not the best time to talk about this. Mas você sabe por que não é a melhor hora para falar sobre But isso? you know why it's not the best time to talk about this? Você sabia que quase 100% dos políticos deste país, Did you know that nearly 100% of politicians in this country, nas suas campanhas eleitorais, in their electoral campaigns, são financiados pelos maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos? are financed by the largest manufacturers of weapons in this country? Quem sabia disso aqui? Quem sabia primeiro? Who knew this here and who didn't know this? Or who knew this first? Você tinha plena consciência de que isso acontecia sempre? Were you fully aware that this was always E happening? desde 2007, de 2006 para cá, And ever since 2006 or 2007 till houve now, uma explosão de enriquecimento desta indústria fabricante de armas. there was an explosion in the richness in these industries that produce guns. E de onde vem isso, irmãos? And where does this come from? Isso é falta de justiça. This is a lack of justice. Os juízes estão se vendendo. The judges are selling O themselves. governo está vendido. The
government is sold. A corrupção está em todas as partes. The corruption is everywhere. E as pessoas inocentes estão morrendo. And innocent people are dying. Estão morrendo por aborto. They're dying from abortion. Estão morrendo por outros meios, por massacres. They're dying through other ways, through massacres. E por que massacres como esse acontecem? And why do massacres like these happen? Não são pessoas inocentes? Aren't they innocent people? Como é isso então, pastor? How does this happen then, Pastor? Deus está falando, irmãos. God is speaking. Deus levanta os seus profetas. God raises up his prophets. Nesta nação ainda existe muitos In profetas. this nation there are still a lot of prophets. Mas sabe o que acontece? But you know what happens? Ninguém quer ouvir os profetas. Nobody wants to hear the prophets. País que apoia leis que liberam e apoiam o uso das A drogas. country that supports laws that supports the use of drugs. Ou você acha que o álcool não é uma droga? Or do you think alcohol isn't a drug? Você acha que o cigarro não é uma droga? Do you think cigarettes aren't a drug? Você acha que maconha não é uma droga? Do you think marijuana isn't a drug? E várias outras coisas que estão sendo apoiadas. Many other things that are being supported. Tudo isso não é contra o que Deus quer? And aren't all of these things against what God desires? Mas em nome da liberdade, But in the name of freedom, muitas vezes nós mesmos decidimos ficar calados. many times we decide ourselves to be quiet. Mas nós temos que ser profetas de Deus. But we need to be God's prophets. Não só os pastores, Not only the pastors, mas nós precisamos abrir a nossa boca. but we need to open our mouths. Nós precisamos levantar a nossa voz. We need to raise our voice. Nós precisamos clamar a Deus. We need to cry out to E God. nós não podemos ter medo e vergonha de assumir a nossa posição. And we can't have fear and be ashamed to assume our responsibility. Pastor, mas nossa igreja é tão pequena. But Pastor, our church is so small. Não importa. It doesn't matter. Deus quer o remanescente. God wants, Ele quer o seu povo, aquele que permanece fiel a He Ele. wants His people that will remain faithful to Him. Em Isaías capítulo 1, Deus fala isso. In Isaiah chapter 1, God says this. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Open your Bible to Isaiah chapter 1. Deus está falando. God is speaking. Deus falou no 11 de setembro. God spoke on September 11th. Deus fala nessas horas. God speaks in these times. O que Deus está falando? What is God saying? Se vocês não mudarem, If you don't change, se vocês não se arrependerem, if you don't repent, cada vez mais e mais coisas vão acontecer. more and more things will happen. E por que Deus fala assim? And why does God speak this way? Porque quando Deus fala numa voz mansa e suave, Because when God speaks in a voice that's just tranquil and delicate, ninguém quer ouvir. nobody wants to listen. E às vezes Deus tem que tocar naquilo que nós But sentimos. sometimes God has to mess with that which we feel. É ou não é verdade? Isn't that true? Se Deus muitas vezes não tocar em coisas que mexem conosco, If God nós doesn't não touch the ouvimos. things that bother us, that stir us up, we won't listen. Muitos estão tristes nesse dia. Many people are sad on this day. As famílias nunca vão esquecer. Families will never forget. Mas semana que vem But next week, já existe outra coisa para ocupar nossa then mente. there'll be already something else to occupy our minds. O que Deus fala em Isaías capítulo 1? What does God say in Isaiah chapter Você 1? está com a sua Bíblia aberta? Do you have your Bibles opened? Preste atenção. Deus falando com o seu povo, versículo 8. Pay attention here. God is speaking to His people in verse 8. A filha de Sião, que é Jerusalém, é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. So the daughter of Zion, which is Jerusalem, is left as a booth in a vineyard, as a hut in a garden of cucumbers, as a besieged city. E aí no versículo 9 diz: se o Senhor dos exércitos não vos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. And verse 9 says, unless the Lord of hosts had left to us a very small remnant, we would have become like Sodom. We would have been made like Gomorrah. O que é esse remanescente? What is this remnant? Somos nós. It's us.
Somos os que clamam. It's the ones that cry out. Somos os que vemos os problemas. It's us who see the E problems. dizemos não aos And we problemas. say no to these E problems. dizemos, Deus, nós queremos ficar do seu lado. And we say, God, we want to be by your side. Nós te honramos. We honor you. Eu não entro nesse tipo de situação. I don't enter that type of situation. Eu não aceito o que as outras pessoas estão I aceitando, don't accept what other people are accepting, que é contra a ti, que é which is contra a tua against you, santidade. which is against your holiness. Quantas vezes nós fizemos isso? How many times have we done Quantas this? vezes nós oramos? How many times have we prayed? Quantas vezes nós pedimos perdão How pelos many pecados times have we asked deste país? the forgiveness for the sins of this country? Quantas vezes nós nos preocupamos How often have we worried com o que está acontecendo lá no estado de with Washington? what's going on in the state of Washington? O que está acontecendo lá em Washington, D.C.? What's going on in Washington, O que D.C.? está acontecendo na Flórida? What's going on in Florida? Às vezes nós nem sabemos. Sometimes we don't even know. Nós precisamos saber. We need to know. E nós precisamos nos levantar. And we need to raise Nós up. precisamos orar. We need to Nós pray. precisamos clamar. We need to cry out. Se nós quisermos ser esse remanescente do Senhor. If we want to be this remnant of the Lord. Deus estava dizendo, se não houvesse esse remanescente, God was saying, if there was not this remnant, já seríamos como Sodoma e como Gomorra. then we would already have been like Sodom and Gomorrah. Em que sentido? In what way? Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Do you know what happened to Sodom and Gomorrah? O que aconteceu? What happened? Foi destruída. It was destructed. E por que foi destruída? And why was it destroyed? Why was it destroyed? Por causa do pecado. Because of sin. E eu pergunto para você, So I ask o you, que você acha que vai acontecer what do you think will happen se esta nação não se arrepender? if this nation doesn't repent? Se essa nação não se voltar para If Deus? this nation doesn't turn back to God? Se não ouvir os profetas de Deus? If it doesn't listen to the prophets of God? Ah, queridos, a situação vai ficar muito pior. Oh, the situation will worsen. Ai, pastor, o senhor é o profeta do caos. Oh, well, Pastor, you're just the prophet of chaos. Eu sou profeta da verdade. No, I'm a prophet of truth. Não adianta eu ficar aqui enganando os irmãos com palavras There's bonitas, no point in me standing here deceiving the brethren with beautiful words, fazendo você se sentir bem, alegre, feliz. making you feel good and happy and joyful. Mas eu quero que você saia daqui hoje feliz, But I want you to leave today happy, porque o Senhor fará justiça. because the Lord will have justice. Preste atenção em uma coisa em Isaías Pay 59. attention to something in Isaiah 59. Eu quero que você entenda que as I consequências want you to understand that the consequences de se rebelar contra of Deus, rebelling against God, de não ouvir a sua of voz, not listening to His voice, irmãos, é muito maior do que as coisas que estão acontecendo. brothers, that's much greater than the things that are going on. Preste atenção, versículo 15 Pay attention, verse 15 do capítulo 59 de of Isaías. chapter 59 of Isaiah. Esse versículo, irmãos, ele mexe com a minha alma. This verse really stirs up my soul. E eu espero que mexa com a sua. I hope it stirs yours up as Olha o well. que diz. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. This verse says, "So truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey." O que significa? What does that mean? A interpretação não precisa nem de interpretação. You don't even need an interpretation. Diz que nesse cenário que nós It's vivemos, saying that in this context with which we live, que não existe verdade, where there is no truth, aquele que decide ficar do lado da verdade the one who decides to remain at the side of truth e sair desses caminhos and maus to depart from these evil ways e não fazer as coisas que todo mundo está and fazendo, not do the things that everyone else is doing, está se arriscando they are risking a themselves ser despojado. to become prey. Significa isso. What does that mean? Sabe o que significa ser Do despojado? you know what it means to become prey? Vem cá, você não vai aceitar, não é? It says, look here, you're not going to accept this, huh? Então nós vamos confiscar a sua We're casa, going to confiscate your house. nós vamos confiscar todos os seus We're going to bens, take all of your a goods, sua conta your bancária, bank account, e você vai se virar. and you're just going to be on your own. É isso que o versículo está dizendo. That's what the verse is saying. Você já experimentou lá no seu trabalho dizer que aborto é pecado? Have you experienced at your work anyone who said that abortion is a sin?
Eu aposto que você não tem nem coragem de falar isso. I bet you don't even have the courage to say Só that. para não ouvir 3, 4 ou 5 se levantar contra você. Just so you won't have to listen to 3, 4, 5 people raise up against you. Sabe por quê? Porque você não quer inimigos no seu You trabalho. know why? Because you don't want enemies at work. Porque se você começar a perturbar muito a paz no seu trabalho, Because if you start stirring up the peace too much at work, o seu chefe vai achar que você é o problema. then your boss will think you're the E problem. você já sabe o que acontece com o problema no And trabalho. you know what happens with the problem at work. O versículo 15 se cumpre. And verse 15 is fulfilled. Por que você não vem conosco? Why don't you come with us? Por que você não bebe com a gente? Why don't you drink with us? Por que você não vem para a festa com a Why don't you gente? come to the party with us? Não é, César? Right, Cesar? Então eu não vou te dar trabalho. Then I'm not going to give you work. Mas olha o versículo, preste atenção, irmãos. É muito duro. Eu quero dizer que uma das consequências já está se cumprindo, mais ainda. It's really tough, but I want to say that one of the consequences is already being fulfilled more and more. Versículo 18: conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Verse 18 says, according to their deeds, accordingly he will repay. Quantas pessoas acham, não, eu abortei porque simplesmente era a minha opção. How many people think, no, abortion is there because that's my E choice? o governo apoia, And the government supports it. inclusive agora paga. And even now, they pay for it. E aí, o que vai acontecer? So now what will Não vai happen? acontecer nada? Nothing will happen. Vai sim. Yes, it will. No momento da angústia, In the time of anguish, Deus não responderá. God will not respond. Isaías 59, 2. Isaiah 59 verse Os 2. vossos pecados e as vossas Your iniquidades sins, your iniquities, fazem o quê? what do they do? Faz a separação entre vós e o vosso Deus They have separated you from your God, e faz com que ele vire o seu rosto de and vós they cause him to turn his face from you, para que não vos ouça. that he will not listen. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 11, versículo 6. Open your Bible to Jeremiah chapter 9 verse 6. Jeremias era um profeta Jeremiah was a prophet, de Deus, escolhido desde o ventre. a prophet of God chosen from the womb. É no livro seguinte, viu, irmãos? It's in the next book. Bem, você está comigo aí? Amen. Are you following along with me? 11:6, Jeremias 11:6. Se você está comigo, diga amém. Jeremiah 11:6. If you're with me, Mas say se você amen. não estiver gostando dessa mensagem, If you don't like this message, não se preocupe, porque não é para te agradar, don't worry because it's not meant to please you, mas é para te alertar, but it's to warn you para que você veja o que está so acontecendo, that you see what's going on. que você saiba o porquê dessas coisas. That you'll know the why behind these things. Amém? Jeremias 11, Jeremiah 11 versículo 6, verse 6. diz assim: E disse-me o Senhor. Quem mandou Jeremias falar isso? So who commanded Jeremiah to speak? It says, Then the Lord said to me, Apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Proclaim all these words in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, saying, Hear the words of this covenant and do them. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. For I earnestly exhorted your fathers in the day I brought them up out of the land of Egypt, until this day, rising early and exhorting, saying, Obey my voice. Mas não ouviram, Yet they did not obey, nem inclinaram os seus ouvidos, nor incline their ear. antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso, trouxe sobre eles todas as palavras dessa aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. But everyone followed the dictates of his evil heart. Therefore I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but which they have not done. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém.
And the Lord said to me, A conspiracy has been found among the men of Judah, and among the inhabitants of Jerusalem. Eles tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. They have turned back to the iniquities of their forefathers, who refused to hear my words, and they have gone after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant, which I made with their fathers. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Therefore, thus says the Lord, Behold, I will surely bring calamity on them, which they will not be able to escape. And though they cry out to me, I will not listen to them. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão ao tempo do seu mal. Then the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem will go and cry out to the gods to whom they offer incense, but they will not save them at all in the time of their trouble. Olha, irmãos, veja o que Deus está falando pelo profeta Jeremias. So look at what God is speaking through his prophet Jeremiah. Deus está dizendo: eu adverti esta nação. God is saying, I warned this nation. Eu enviei os profetas. I sent the prophets. Eu falei para eles. I spoke to them. Mas eles não querem. But they don't want. Eles não quiseram. They didn't want to. Então, agora eu vou trazer sobre eles um mal. So now I'm going to bring upon them evil. Só que eles não poderão escapar. That they will not be able to escape. Veja o que acontece com a nação que se volta contra Deus. Look what happens to the nation that rebels against God. Irmãos, nós não somos, esta nação não é uma nação ignorante em relação a Deus. Brothers, this nation is not a nation that is ignorant in relation to God. Essa nação foi fundada sobre os princípios de Deus. This nation was founded on the principles of God. Com pessoas que temiam a Deus. With people who feared God. Com pessoas que honraram a Deus. With people who honored God. Por isso veio a bênção de Deus. And that's why God's blessing came. Veio a prosperidade de Deus. God's prosperity came. Até hoje nós desfrutamos das coisas boas dessa nação. And even till today we enjoy the good things that came to this Quando nation. nós dirigimos os nossos carros. When we drive our cars. Quando nós entramos nas nossas casas. When we enter our houses. Quando nós vamos à igreja. When we go to church. Quando nós ligamos a televisão muitas vezes. When we turn on the TV many times. More. Oh, but. Isso já mudou. This has already changed. Só que o pior que eu vejo. But the worst that I see. É o que que Deus fala ao profeta. Is what God says to the prophet. Eles me clamarão. He says they will cry out to me. Não é isso que Deus diz aqui? Isn't that what God says here? Versículo 11. Verse 11. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Says, though they cry out to me, I will not listen to them. Sexta-feira muitos disseram onde Deus estava. On Friday many people said, where was God? Porque Deus não nos ouviu. Why didn't God hear us? Porque Deus não protegeu nossas crianças. Why didn't God protect our children? Nós pais pensamos que os nossos filhos dentro da escola estão seguros. As parents, we think our children inside schools are going to be safe. Mas nem dentro do ventre as nossas crianças estão seguras. Yet not even in the mother's womb are our children safe. Porque nós somos a maior ameaça. Because we are the greatest threat. Com os nossos pecados. With our sins. Com as nossas iniquidades. With our iniquities. Ou quando somos passivos e aceitamos estas coisas com naturalidade. Or when we are just passive and accept these things as natural. Deus tem livramento. God has a deliverance. Volte para Isaías 59. Go back to Isaiah 59. Infelizmente, eu creio que ainda vai demorar uns dias para esse livramento chegar. Unfortunately, I believe it will still take some time for this deliverance to come. Isaías 59, versículo 16. Isaiah 59, verse 16. Diz assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se. Isso é Deus. Vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor
Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Verse 16 says, He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him, and his own righteousness it sustained him. Essa é uma profecia sobre Jesus. This is a prophecy about Jesus. Deus olhou, diz a Bíblia, e não viu justiça. The Bible says that God looked and he saw no justice. E Deus viu que ninguém poderia resolver a situação. And God saw that nobody would be able to resolve the situation. Porque nenhum de nós podemos resolver essa situação. Because not even one of us can resolve this E problem. o que é que Deus decidiu fazer? And what did God decide to do? Por isso, seu próprio braço lhe trouxe It salvação. says that by his own arm he brought salvation. A sua própria justiça. His own righteousness. Versículo 17 diz, ele se vestiu da justiça Verse 17 says he put on righteousness as a breastplate, como uma couraça e pôs capacete da salvação na sua cabeça. and then a helmet of salvation on his head. Ele pôs uma vestidura sobre si mesmo. He put on the garments of vengeance for clothing. É uma vestidura de vingança. It is a garment of vengeance. E ele se cobriu com seu zelo. And he was clad with zeal. E olha, irmãos, para que Deus fez isso? And why did God do this? Para fazer a justiça, To do justice, para dar retribuição a cada um segundo o que to fez, bring retribution to each one according to what they did, para recompensar os inimigos de Deus, para punir os inimigos de and Deus. to punish the enemies of God. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, But I want you to know que something. quando o Senhor Jesus estiver executando essa justiça, That when the Lord Jesus is going to be executing this justice, é o que diz a Bíblia, mas para os que temem o Senhor nascerá o sol da justiça. the Bible says, those who fear the Lord, it will be born the Son of Righteousness. Ao mesmo tempo, isso que será uma execução de juízo, So at the same time, when there's an execution of judgment, que vai punir aqueles que fazem o mal e amam o pecado e a mentira e a injustiça, will punish those who practice evil and who love unrighteousness para and os que wickedness. temem ao Senhor, For those who fear the Lord, para os que andam nos seus caminhos, for those who walk according to His statutes, para aqueles que mesmo que sofram algum problema porque ficaram do lado da justiça, for those, though they suffer a problem for having stood by the side of righteousness, haverá glória de Deus. they will see the glory of God. Veja o que diz o versículo 19. Look what it says in verse 19. Isso é para você This is for you que teme ao who Senhor. fear the Lord. Diz, então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. So shall they fear the name of the Lord from the west, and Quem? His glory from the rising of the sun. Todos aqueles que ainda não temem a Deus, não temem ao Senhor, quando Ele aparecer na sua armadura, And all those who still do not fear the Lord, when He appears in all of His armor, eles temerão ao Senhor. they will fear the Lord. Porque Ele vai mostrar o seu poder e a sua justiça Because He will show His power and His righteousness para no mundo inteiro. to the whole world. E agora veja o que diz, vindo o inimigo And now look what it says, when the enemy comes, como uma corrente de águas, and he comes in like a flood, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Não tema, irmão. Don't fear, brother. Não tema. Don't fear. Esteja ao lado do Senhor. Be next to the Lord. Abra os seus olhos. Open your eyes. Veja o que está acontecendo. Look at what's happening. Entenda o quadro Understand the picture. para que você não murmure contra Deus como muitos estão fazendo nesse dia. So that you don't complain against God as many people are doing today. Porque se brincar, muitos crentes estão comprando a ideia, onde está Deus? Because you know, a lot of believers even are buying into the idea, where is God? Deus está no céu, God is in heaven, mas Ele executa justiça aqui na terra. but He executes righteousness here on Ele earth. está julgando esta nação. He is judging this nation. E esse é só o começo. And this is only the beginning. Porque se Deus fez isso com a sua própria nação, o povo escolhido por Ele, Because if God did this with His very own nation, a chosen people for Him, imagine o que Ele não faz com as outras nações. imagine what He doesn't do with other nations. É muito importante entender isso. It's very important Mas we para understand aqueles, this. veja o versículo 20, e virá um Redentor, And look at verse 20. aleluias, a Sião e aos que em Jacó se converteram
converterem da transgressão, diz o Senhor. The Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. Deus é tão bondoso, God is so good, tão so misericordioso, merciful, que mesmo que nós tenhamos cometido injustiças no passado, that even though we might have committed injustices in the past, quando nós nos convertemos ao Senhor, when we are converted to the Lord, quando nós nos arrependemos when we repent, e nós mudamos de vida, and we change our life, Ele vem para ser o nosso Redentor. then He comes to be our Redeemer. Ele é o nosso Redentor. He is our Redeemer. Pode aplaudir ao Senhor se você You can quiser, clap to the Lord if you want, porque Ele é. because He is. Porque todos nós estávamos condenados Because all of us were condemned pelos nossos pecados, as nossas injustiças, by our sins, our unrighteousness, as nossas transgressões, our transgressions, a nossa rebelião contra Deus, our rebellion against God. mas pela sua graça e sua But misericórdia, by His grace and His mercy, nós fomos salvos, we were saved, transformados. transformed. Nós podemos olhar para o mundo We can look at the world com a visão de Deus. with a vision like God's. Preste atenção para a gente terminar o capítulo e a mensagem. And look, to finish the message in this chapter, Diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. E o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Verse 21, As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore. Quem é que coloca as palavras na nossa boca? Who is it that puts these words O in our mouth? Espírito do Senhor. The Spirit of the Lord. Deus estava dizendo para o profeta: God was telling the eu prophet, tenho agora uma aliança com você. I now have a covenant with you. A minha palavra não sairá da sua boca. My word will not leave your mouth. Não sairá da boca dos seus filhos. It will not leave the mouth of your children. E nem da boca dos seus filhos dos seus And filhos. not even the mouth of your children's children. Essa é a promessa de Deus para a nossa geração, That irmãos. is God's promise for our Para a generation. geração daqueles que temem ao For Senhor, the generation of those who fear the Lord. que fala pelo Espírito de Deus sem medo. Who speak through the Spirit of God without fear. E é isso que Deus tem para nós. And that's what God has É o for que us. Deus quer fazer That's conosco. what God wants to do Deus with quer us. nos livrar. God wants to deliver Deus us. quer trazer salvação. God wants to bring salvation. Deus quer trazer salvação à nação. God wants to bring salvation to this nation. Mas a nação tem que se arrepender. But the nation has to repent. Mas ainda que a nação não se arrependa, Yet though the nation may not repent, se você permanecer fiel ao Senhor, if you remain faithful to the Lord, Ele será o teu Redentor. He will be your Redeemer. Essa é a promessa de Deus This para is a nós. promise of God for us. Irmãos, nós precisamos ter isso bem firme no nosso coração. Brothers, we need to have this firm in our hearts. Para que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. We need to hear God's word. Quando Deus fala através do profeta, When God speaks through the prophet, quando Deus fala através da sua palavra, when God speaks through His word, nós precisamos ouvir a palavra. we need to hear the word. Nós precisamos dar ouvidos, We need to listen, obedecer to obey, e não permitir que aconteça o que aconteceu com Faraó. and not allow anything to happen like what happened to the Pharaoh. Vieram 9 pragas e eles não obedeceram. There were 9 plagues and they still did not obey. Ele esperou que viesse a última. They waited for the last one. Qual foi a última? What was the last one? A morte do seu filho primogênito. The death of their firstborn E child. só assim, então, ele deixou o povo de Deus sair. And only through that did they let God's people go. Deus está falando. God is speaking. Quando Deus fala, When God speaks, nós ouvimos we listen e obedecemos. and obey. Vamos ficar em pé. Let's stand up, please. Louvado seja o teu nome, Senhor. Praise be your name, Lord. Espírito do Senhor, Spirit of God, nós precisamos de ti. we need you.
para falar, to speak, para não se calar to not be quiet diante das injustiças, before injustice, diante dos problemas, before the problems, diante das iniquidades. before iniquities. Deus, nós queremos o Teu Espírito sobre nós, God, we want your spirit upon na us, nossa boca, in our mouths, para nos dar coragem e força, to give us courage and não strength, somente a nós, mas a nossa descendência. not only for us, but our descendants. Deus, e quando vir um inimigo, Senhor, contra And nós, God, when the enemy rises up against Espírito do us, Senhor, Spirit of the Lord, levante a Tua bandeira raise up your flag e afugenta o diabo and make the devil flee pelo poder do Teu Espírito by the Santo. power of your Holy Deus, Spirit. levanta esta igreja God, raise up this church com coragem do Espírito de with Deus courage and the Spirit of God para ser uma voz profética nesta nação. to be a prophetic voice in this nation, Não somente nesta nação, not only in this nation, Deus, mas no Brasil, but in Brazil, na África, in Africa, na Ásia, in Asia, em qualquer lugar do mundo, Senhor. anywhere in the world, Que Lord, essa voz ecoe com poder e unção e graça do Senhor that this voice would echo with the anointing and power of e the a Lord autoridade de and the Deus authority of God para derrubar to destroy as mentiras do the diabo. lies of the Em devil. nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. Adore ao Senhor. Worship the Lord. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada, que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós. Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós, nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.